Olá, mecatrônicos! Hoje nós iremos ver os comandos PTP e LIN, ou seja, a gente vai trabalhar agora fazendo os movimentos, dizendo quais são as coordenadas, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Então a gente vai estar abrindo agora o ambiente de simulação, HRSS. Ok? Eu criei aqui uma prática, estava ali a pasta, agora vamos lá. Tem aqui o modo, né? O modo automático, o modo externo. Vou clicar aqui no modo T1 e T2. T1 é para você começar a programar, T2 você visualizar também a programação. No modo automático também você visualiza a programação, tá? E no externo é quando você quer acionar via CLP, por exemplo. Então vamos entrar aqui no modo T1. É importante que você escolha o modo para poder implementar a rotina de programação, tá? Então aqui tem já uma pasta práticas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou criar outra pasta, tá? Vou colocar aqui treinamento. E dentro dessa pasta treinamento, eu vou clicar aqui, aí ele já muda os ícones, é interessante que vocês observem isso. Eu vou clicar em New File. E aqui eu vou colocar movimentos com PTP e com comando LIN. Tá? Vamos ver a diferença de como está utilizando um para o outro. Bom, tem muitas formas de estar implementando isso. Meu objetivo, vou colocar aqui, ó, rotate. Meu objetivo é fazer com que ele desloque de um ponto A a um ponto B. Vamos colocar aqui essa vista aqui de cima. Então eu quero que ele desloque de um ponto A a um ponto B, tá? Esse é meu objetivo. Ok? Opa, só ajustar aqui. Então ele vai sair de um ponto A a um ponto B. Vou mudar aqui o sistema de coordenada, tá? Tem um de juntas, XYZ e ferramenta. Vou colocar aqui XYZ. E observe que aqui está o frame, né? O frame é essa coordenada que está aqui em vermelho, azul e verde, tá? Então aqui nós observamos que o X para cá é positivo. Então quando eu mexer aqui, ele vai se deslocar para o lado positivo, tá? Então vamos programar mais ou menos essa coordenada aqui. Pronto, esse ponto aqui ele vai ser. Eu estou vendo a vista superior que fica mais fácil de visualizar, tá? Que ponto é esse? Esse ponto aqui, se eu for observar, aqui eu estou vendo aqui os parâmetros dos motores, os ângulos de cada eixo, de cada junta, e aqui está os pontos. Então vou colocar aqui meu ponto 1, tá? Vou colocar até um ponto e vírgula, tá? Para ter um comentário. Meu ponto 1, ele vai ter as coordenadas 239, 368 e 293 nesse sentido. Então é o x, y, z, tá? E eu vou querer também determinar um ponto 2. Opa, ponto 2. E eu vou ler também. Então aqui nessas abas eu posso ver. Não criei nenhum ponto. Aqui é a parte de I/O. A gente pode simular, a gente vai ver isso também. Timer e contador. E aqui é o simulador. Então eu desloquei nesse sentido. Agora eu vou deslocar o x no outro sentido. Eu vou aumentar aqui a velocidade de movimento, tá? Para que ele vá mais rápido. Então, ó, deslocando X. Pronto. Então, basicamente, ele veio para cá, para cá. Então, vamos ver que posição é essa. Menos 287. Então, eu fui um pouquinho mais, né? Então, para ser mais coerente, eu vou botar menos 239, porque aí ele vai um lado positivo e um lado negativo, tá? Menos 239. Agora o Y permaneceu, 368, e o Z, 293. E aí está claro que realmente eu só mexi no eixo X, né? E era esse o meu objetivo, tá? Então, dessa forma, eu fiz com que eu deslocasse para o eixo X e para o eixo Y. E aí eu vou colocar ele na posição inicial
com o botão Home, tá? Então ele está na posição inicial agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar esses pontos. Eu posso criar usando um comando para criar os pontos, que é o comando e6pos. Então esse comando ele vai criar os pontos na coordenada que eu quero. Vou chamar aqui de posição 1 igual, colocar chaves, e eu entro com a posição em x, y, z. No caso, 239, 368, 293. Tá? Então, esse eu criei a coordenada para esses pontos. E aí eu só tenho que colocar que esse é o x, vírgula. Esse aqui é o y, vírgula. E aqui é o z. Tá? Então, dessa forma, eu criei um ponto deslocado em x, na posição 1. Agora eu vou dar um Ctrl C e vou criar agora a posição 2. Tá? E o que vai diferenciar é que aqui vai ser negativo. Tá? Com isso, eu criei duas posições com diferentes coordenadas, tá? Em relação ao eixo X. E aí agora eu vou fazer o deslocamento da posição em relação para que ele faça um movimento. Então vou usar aqui o comando ptp, também maiúsculo, ptp. Eu quero que ele vá para a posição 1. Ele vai usar um modo contínuo 100%. A gente vai ver as diferenças de cada um. Eu quero com a velocidade de 100%, com uma aceleração de 50%. A aceleração ele pode ir de 1 a 100, tá? E eu vou usar uma ferramenta, não tem ferramenta no tool 0, nem ele tem nenhuma base. Então, tem a base, criei uma base como referência para ele seguir as coordenadas, vai ser a base 0, tá? Então, com isso, eu já faço uma posição. Posso até vir simular. Porém, eu vou aumentar a velocidade de programação do programa, para que ele vá para essa posição. Então, o comando PTP, ele não se importa muito no deslocamento. Ele só se interessa em chegar no ponto desejado, que é a posição 1, que é o x deslocado 239. A gente chama até que... A gente até comenta que é um movimento aéreo, né? Que a gente vai fazer sem se preocupar com ele vá colidir com algum obstáculo, tá? Se tiver alguma restrição, eu já coloco um movimento linear, que é o movimento linear, ele já vai seguindo a rota naquela coordenada que você predefiniu. Então, ele exige mais também do controlador, tá? Então, vamos colocar aqui para ele deslocar para uma posição 2 também. Então, vou simplesmente copiar a instrução, Ctrl V, e vou colocar a posição 2. Tá? Então, vou executar novamente, vou colocar na posição inicial. Vim aqui para botar o movimento, posição inicial. E agora eu vou executar. Vou fazer o seguinte, do jeito que ele está aqui, ele está executando movimento contínuo. Está aqui, ó, contínuo. Vou colocar aqui passo por passo. Então, quando eu executar, ele vai habilitar para executar passo por passo. O primeiro, e aí o movimento está indo bem lento, né? Porque está 10%, vou aumentar para 100%. Depois eu aperto para ele executar a próxima instrução. E ele executa, tá? E aí ele termina o ciclo, tá? Termina o ciclo porque eu só fiz essas duas instruções. Se eu quiser que eu repita, eu tenho que colocar um laço de instrução para que ele faça isso continuamente. Posso até inserir aqui. Vamos fazer isso agora? Vou inserir ele aqui. Eu posso digitar ou vou digitar. Depois eu mostro para vocês onde é que a gente utiliza aqui os botões para inserir, tá? Então, vou fazer tudo digitando. Então, while. E aí eu tenho que dizer a condição. Eu quero que ele seja um laço infinito. Então, vou dizer que 1 sempre é igual a 1. Tá? E aqui eu vou botar um end while. Essa é a lógica. Só que eu vou colocar uma indentação aqui para ficar mais organizado o código, tá? Ok. Então, do jeito que está aqui, isso aqui vai ficar movimentando ciclo contínuo, tá?
Vou mudar aqui para contínuo, para ele ficar repetindo, para não estar apertando para ele seguir. Vou aumentar a velocidade do programa aqui, para que ele execute mais rápido. E aí vamos verificar agora a instrução em movimento. Observe que nesse caso eu não tenho controle na trajetória que ele vai fazer. Ele está construindo um arco aí, é bem claro isso, tá? Então eu só estou preocupado com o início e o fim. Se tiver algum obstáculo no caminho, é interessante que eu faça com as instruções lean, tá? Linear. Vamos implementar ela aqui, usando as mesmas coordenadas, para a gente observar. Então, vou desbloquear aqui para parar a minha instrução. Tá? Então, nesse caso, eu vim aqui e vou criar aqui. Vou criar agora usando a instrução lean. Tá? Mas antes de mostrar com a instrução lean, eu vou mostrar que eu posso fazer também outros movimentos. Por exemplo, aí eu estou deslocando a posição, mas eu posso pegar e deslocar somente, vou colocar aqui comentário, posso vir aqui, ó, PTP, e eu quero que desloque somente em relação ao X, estou usando o X, né, como referência, então somente o X, ó, ele desloque 200 milímetros. Então ele vai deslocar somente o X 200 milímetros. E eu vou pegar aqui o resto da instrução para não copiar novamente. Ctrl C, Ctrl V. E aqui faltou base. E ele vai deslocar 200 milímetros, tá? Vou até aumentar aqui também, só para a gente ver. Ele não vai... Se eu estivesse fazendo vários deslocamentos, a gente ia observar. Como é só um, eu vou executar aqui. Então, está indo, deslocando 100 milímetros. Tá? Essa é uma forma de também estar utilizando como a instrução com PTP. Outra forma é escolhendo o ângulo. Tá? Então, vou colocar aqui na posição inicial. Observe, como o jog está 10%, ele volta, mas ele volta bem lento. Tá? 10% a sua velocidade. Então, vamos aqui fazer outra instrução. Copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Outro modo de a gente estar utilizando a instrução ponto a ponto é a gente escolher a junta. Vou escolher a junta A1, por exemplo, e eu vou querer que ele desloque 45 graus. Então, essa é outra forma também da gente estar observando, tá? Vou aumentar aqui a velocidade do programa e vou simular. Então, ele aí deslocou o eixo. Primeiro, né, a junta 1, o eixo não, a junta, né? Desculpa, a junta 1, 45 graus. Então, só para vocês perceberem, eu vou fazer o seguinte, vou fazer com que ele faça, ó, tenho que parar, desculpa, parar a simulação, empolga aqui e acaba esquecendo que tem que parar a simulação. Pronto, menos 45 graus. Vou aumentar aqui a velocidade e a gente vai ver que ele vai tem que mandar executar. 45 graus, tá? E aí terminou o programa. Vou colocar ele na posição inicial para a gente ver. Executar novamente. Então, 45 graus. Desculpa, aqui. E menos 45 graus. Então, só adjuntar 1. Então, aí vou parar. Então, vemos aqui 3 modos, né? O primeiro, inserindo aqui. Vou colocar aqui um comentário. Primeiro, inserindo a posição inicial
e final. Segundo, deslocando o eixo, a coordenada, melhor, a coordenada desejada. E o terceiro, deslocando a junta. Tá? Então, 3 modos que está utilizando aqui a instrução ponto a ponto. Aproveitando as mesmas coordenadas, eu vou criar agora o movimento usando a instrução sem iniciar a posição dele. Por exemplo, eu vou deslocar a posição, imagino que eu vou deslocar para a posição 1, então vou colocar aqui para ele ir para a posição 1, mas antes eu vou mandar ele para a posição inicial. Depois eu vou mandar ele executar para ele ir para essa posição 1. Então, essa posição. Imagine que eu estou nessa posição 1. Eu fiz aqui a manobra e ele está na posição 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou comentar, parar aqui, né? Vou comentar. Eu quero só ele nessa posição. Aí agora eu vou criar um ponto nessa posição. Como é que eu faço? Eu venho aqui em movimento, peer-to-peer. Esse eu posso estar digitando ou eu posso estar interagindo e inserindo esse ponto. Tá? Então ele vai inserir o ponto P0. Aqui é o modo que ele vai fazer, executar essa instrução, se ele vai estar chegando, se ele está preocupado em verificar a próxima instrução. A gente vai analisar isso aqui com mais calma. Aqui é a velocidade e aqui é a aceleração. Tá? E aqui é a ferramenta e a base. Então vou dar OK. Então ele criou o primeiro ponto. Tá? Então o primeiro ponto criado. Quando ele cria P0, P1, P2. A gente vem aqui, ó, ele criou o P0. Tá? E aqui ele vai ter as coordenadas A1, A2, A3, A4 e A5 e A6 são as juntas. X, Y, Z é a coordenada que ele está. Observa, na posição 1, ó, 239, 368, 293. Então é a coordenada que ele está. E o A, e o B e o C é a rotação, tá? Dessas coordenadas. Então ele está rotacionado o X 180 graus, o Y não está rotacionado e o Z está rotacionado 90 graus. Então aqui está a coordenada. E cria o primeiro ponto. O que é que eu vou fazer agora? Voltar para a simulação. Vou comentar esse ponto por enquanto. E vou mandar ele ir para o segundo ponto. Tá? Vou pegar essa coordenada que a gente criou, que é menos 239. Então vamos vir aqui, aumentar a velocidade. Eu podia estar deslocando por aqui. Eu vou fazer deslocando por aqui, mas eu quero chegar nessa posição para ele repetir o mesmo movimento, tá? Então vou aumentar a velocidade aqui, nele posição inicial, e ele foi para o movimento que é a posição 2. Feito isso, eu paro, tá? E vou gravar o segundo ponto. Então vem aqui em movimento e ele já cria P1 automaticamente com os mesmos parâmetros e vou dar OK. Agora eu vou tirar o comentário. E agora eu tenho a segunda forma de implementar usando o comando do TP, tá? Usando as instruções do TP. Aqui eu estou digitando com o teclado, com esse teclado aqui. E aqui eu estou usando as instruções com o modo TP. Então vou colocar aqui, utilizando o módulo TP, Teaching Pendant, né? Então temos 4 formas de estar implementando aqui. E vamos executar agora. Do jeito que está aqui, ele vai executar de modo ciclo único, né? Então vou executar. Não importa essas coordenadas, ele está indo, porque os pontos eles foram criados. Vou executar novamente. Tá? Então, se eu tirar aqui a condição while, parar aqui. Se eu tirar a condição while agora,
retirar aqui essa posição também, então ele vai estar executando essa instrução, depois essa daqui. Vamos executar, eu vou colocar modo contínuo. Não, vou deixar assim. Vamos executar, passo a passo. Então está aqui, está indo para a primeira, só vou aumentar a velocidade. Ok, segunda. É isso. Parar aqui, vou botar modo contínuo. E aí quando ele executar, ele vai estar executando as instruções aí, só tem que aumentar a velocidade. Ok. Agora vamos ver a diferença utilizando a instrução linear, tá? Então, vou estar aqui comentando, vou comentar aqui também, usando ponto e vírgula. Comentar, depois outros comentam e a gente compara. Agora eu vou usar a instrução linear. As duas posições, e agora eu vou criar a instrução linear, digitando também como eu fiz aqui com vocês, tá? Então a gente vai estar utilizando a instrução linear. Nesse caso, vai ser posição 1, tá? Ele vai ter o modo Fine, a velocidade, basicamente é a mesma coisa, vou só copiar, tá? Então, essa é a instrução, estou dizendo que é linear, ele vai da posição 1, como é o tipo do movimento que ele vai estar executando, a velocidade, a aceleração, a ferramenta e a base. Vou copiar, colar. E aqui vai ser posição 2. Tá? E aí vamos executar. Deu um erro aqui na porcentagem, deixa eu ver. Ah tá, a velocidade aqui está em porcentagem. Ele trabalha, quando é linear, você tem que dizer a velocidade em milímetros. Então vamos colocar aqui 1000 milímetros por segundo. 1000 milímetros por segundo. A velocidade linear já trabalha nesse aqui por segundo. Tá? Vamos analisar agora. Mensagem de erro. Apaga a mensagem de erro. E vamos executar. Vou colocar aqui a velocidade maior. Observa agora que ele já faz uma linha reta nesse sentido. Tá? Ó, agora ele está em linha reta. Para o controlador, ele acaba fazendo os cálculos mais complexos de cinemática, porque ele tem que calcular cada posição para ele ficar reto. Já o outro movimento peer-to-peer, né, ponto a ponto, ele não tem esse cálculo tão, assim, não exige tanto do controlador, porque ele só se preocupa com a posição inicial e final. Então, o algoritmo de trajetória é mais simples do que o cálculo cinemático quando se calcula ponto a ponto em relação à ferramenta, né? Então, parar aqui. Aqui também temos 3 formas. Aqui é a posição que eu vou preocupar inserindo a posição inicial e final. Tá? Parar aqui. Também tenho, vou usar aqui a instrução, comando indentar. Aí ele já indenta para mim, tá? Também tem usando somente a posição. Então vou pegar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu posso fazer somente com a instrução, ou seja, deslocando a coordenada desejada. Da mesma forma que tem no PTP, aqui também tem. Tá? Eu vou comentar, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então aqui eu vou entrar com deslocamento em X, colocar um deslocamento 150, só para a gente testar. E continua a mesma instrução. Vou colocar ele na posição inicial. Então, home aqui, para ele na posição inicial.
e vou executar. Porém, ele está indo na velocidade bem mais lenta. Pronto, foi. Mesmo que está em laço finito, é para ele ir para essa posição, então ele já está nessa posição e ele para, tá ok? Para mostrar que também eu posso deslocar com a junta, eu vou também dar um Ctrl C e aqui Ctrl V. Ponto e vírgula, comentário. E aqui, novamente, eu vou deslocar a junta 1, colocar 60 graus. Tá? A partir daqui, vamos executar. Aumentar a velocidade. Deslocou 60 graus. Tá? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero comparar, para a gente ver, ficar bem claro, ele já está no laço infinito. Esse aqui é o terceiro modo, só para deixar aqui o deslocamento de junta. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar um GitHub, né? Vou colocar um repositório com os códigos que eu estou desenvolvendo, tá? Vou colocar no final, lá na descrição do vídeo, eu vou colocar o link desse código, tá bom? Então aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele desloque usando a instrução peer-to-peer, ponto a ponto, e aqui usando ponto a ponto também, só que de forma linear. E vamos ver a diferença. Vou aumentar aqui a velocidade para 100%. Vou mandar ele ficar na posição inicial. E vamos simular. Então ficou claro a diferença aí dos movimentos usando ponto a ponto e o linear. Tá? Ok, por hoje é isso, pessoal.